Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 13 de Zacarias, quase finalizando. Hoje já estamos no penúltimo capítulo e amanhã é o último capítulo de Zacarias. Depois de Zacarias, temos Malaquias e finalizamos o Antigo Testamento. Então, faltando aí 15 dias para finalizar o ano, não lembro exatamente quantos capítulos tem Malaquias, mas é isso, estaremos finalizando um período de 3 anos, lendo aqui só o Antigo Testamento e entendendo e recebendo coisas muito preciosas, palavras muito preciosas, e mais do que palavras, eu acredito que visões, instruções, direções, sonhos novos, sabe? Eu não sei com você se isso tudo aconteceu, mas comigo aconteceu e para quem tem me acompanhado no Instagram, tem visto aí a revolução que o Senhor fez ao longo desses 3 anos na minha vida. Tô borrada de maquiagem de ontem, eu tirei ontem ainda, tá borrada. Mas enfim, é isso. Então, acontecendo muitas coisas, mas esse é o papel da palavra de Deus na nossa vida, nos trazer a realidade, aquilo que, né, às vezes a gente acha que é uma utopia. Então, e fazer coisas novas em nós, né? Então é isso. Então, estamos aí, eu tô vendo, orando, perguntando para Deus por quê? Porque eu tô querendo migrar os vídeos, né? As lives, que antes eram lives, agora não são mais, somente pro YouTube. E aí deixar o Instagram ali para estar divulgando sobre a comunidade apenas, enfim. E aí todos os dias eu colocaria os vídeos apenas no YouTube. Mas vamos ver o que Deus decide até lá. Até o final desse ano a gente acaba então com o Antigo Testamento e começa o Novo. A jornada do Novo Testamento é sem comentários agora. Mas eu, se fosse você, eu não ficava de fora. Então, se você não está no YouTube comigo, sugiro que você vá para lá. Mais pra frente a gente vai falando mais sobre isso. Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura do dia. Boa semana para você, que seja uma semana de bênção, de uma segunda-feira assim repleta de novas esperanças, novo vigor. Faltam 15 dias para encerrar o ano. Dá um sprint aí. Sprint é aquilo que é rapidão, né? Sei lá, é palavra aí do povo das corridas. Então é isso, dá um gás aí para esse final de ano, que ainda eu creio que vai acontecer muitas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? E o medo não vai nos parar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti, Pai, este dia. Quero Te agradecer em especial pela vida da minha mãe, que sempre está aqui conosco desde o início, comentando. Deus, muito obrigada pela vida dela, que faz mais um ano de vida hoje. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor, sabe, Deus, obrigada porque o Senhor nos encontrou. Obrigada pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nunca nos esqueceremos e viveremos, Deus, a nossa vida rendidas aos Teus pés. É o que nós queremos e mais desejamos e mais podemos. É a maior bênção que nós podemos ter, sabe, Deus? Viver sempre com o Senhor, ter sempre o Senhor falando conosco, Deus. Os nossos corações, eles ficam completamente satisfeitos, Deus, quando o Senhor fala, nos dirige, nos orienta, sabe, Deus, nos motiva, nos dá esperança. E eu oro, Deus, aqui abençoando a vida de cada um dos meus irmãos com essa bênção, sabe, Deus, que é a Tua voz, que é a Tua palavra, que é a Tua instrução, que é o Senhor, sabe, Deus, operando em nossas vidas, fazendo, Deus, um passo, um dia de cada vez,
E de fé em fé e de vitória em vitória, nós vamos alcançando os lugares em que o Senhor quer que nós estejamos e quer que nós cheguemos. Então, em nome de Jesus, que a cada um aqui esteja disponível e disposto. Deus, abra o coração e deixe o Senhor operar, falar e direcionar. Nós oramos te agradecendo e te consagrando esse dia de hoje, essa semana, e a leitura deste capítulo 13 de Zacarias. Fala conosco em nome de Jesus. Bem? Bora. Vai dizer assim: naquele dia haverá uma fonte jorrando, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia, eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas, e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar a ídolos. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão: você vai morrer, pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor. E os pais matarão o filho à espada quando ele estiver bancando o profeta. Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha de sua visão. Ninguém vestirá uma capa de pele de animais para fingir que é profeta. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça, e se alguém perguntar: que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se espada e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante, mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. E eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. É isso, o capítulo 13 de Zacarias. Quem aí viu ontem o atentado que teve lá na Austrália, na praia, acho que é Bondi Beach, enquanto alguns israelenses estavam fazendo Hanukkah, ontem parece que foi o primeiro dia, é uma das festas comemoradas, uma das festas que fala aqui na Bíblia, mas que eles comemoram, né? Que eles ainda comemoram. E eu nem lembro qual é a festa de Hanukkah, mas enfim, vocês sabem que eu... Mas enfim, e aí teve aquele atentado, e um muçulmano corajoso foi lá e arrancou a arma, né, do terrorista, enfim, mas mesmo assim não deixou de serem mortos algumas pessoas, né, parece que mais de 10 e muitos feridos. E enquanto eu ouvia todos aqueles comentários, eu me alegro, porque ao longo desse tempo nós falamos muito sobre Israel. E você não vai conhecer Israel apenas lendo o Novo Testamento. O principal foco de Deus em Israel é no Antigo Testamento. A gente sabe que no Novo Testamento a porta é aberta, né? Apesar de Jesus vir para os israelitas ainda, para os judeus, para os hebreus, mesmo assim, né? Depois ali que ele fala que ele tem algumas conversas até mesmo duras com alguns gentios, falando que não veio para eles, que eles são como cachorrinhos. Nós vemos o Senhor abrindo as portas para todas as nações. Mas o foco do Antigo Testamento é Israel. E ao longo dessa caminhada que nós passamos aqui, nós vimos desde a concepção
até o crescimento, até a rebeldia, até a hora que o Senhor virou e falou, cara, para com isso, e todos aqueles que se unirem a vocês serão abençoados, mas todos aqueles que, tipo, mas por que vocês, né, estão, como é que se diz, se rebelando contra mim, querendo se parecer com outras nações, sabe, fazer o que outras nações fazem? E aí a gente vê todo esse processo de Israel, o porquê, né, das coisas acontecerem do jeito que aconteceu. E até hoje a gente vê coisas acontecendo. Mas aqui a gente aprende, no Antigo Testamento, que a gente aprende a amar a Israel, a ver que o Senhor os escolheu primeiro, a ver que o Senhor tem palavras a respeito disso, que tudo acontece. Ali eu ouvi uma palavra uma vez e aquilo não saiu mais da minha cabeça. Jerusalém, Israel, é o reloginho da história. Não importa o quanto as portas foram abertas, as coisas ainda, sabe, são focadas nessas pessoas, nesse povo, né? E a gente nem sabe mais se é o território que eles estão de fato, mas é nesse povo. Nós sabemos que o Senhor tem propósito com este povo. Os israelitas, os israelenses, né? Os judeus. Então, e aqui mais uma vez no capítulo 13 de Zacarias, o Senhor vai nos falar a respeito disso e já apontando para o final, porque o versículo 9 vai falar, e estes que sobrarem, né? Na verdade, antes disso, vai falar ali que dos moradores de Israel, 2/3 morreriam, só 1/3 sobraria com vida, e os que sobrassem, Deus faria passar pelo fogo, purificaria como se purifica uma prata, refinaria como se refina o ouro. E a gente sabe que isso tudo aponta para o fim, né? As coisas, os limpos se limpariam mais, os sujos se sujariam mais. E o Senhor ali, de fato, veria quem são os dele e quem não são. Mas antes disso, logo nos primeiros versículos, vai falar assim, naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia, eu, Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos e ninguém lembrará mais dele. Aí vai falar que tiraria os falsos profetas do meio deles, que não precisaria mais desses profetas, né? Porque os próprios pais os matariam. Mas é isso, sabe? Neste lugar, sabe? E Marina, então a gente tem que ir lá em Jerusalém, tomar um banho, nos lavar nessa fonte, né, que tá jorrando ali para limpar os pecados e todas as nossas impurezas. Não necessariamente. Eu acredito que, né, muitos de nós talvez não vamos, eu oro para que todos nós vamos para Israel um dia poder conhecer, mas não é sobre isso, sabe? É sobre a gente crer, é sobre a gente olhar, sabe, para esse ter o foco nisso, sabe? E orar pela paz, sabe, amar esse povo, entender que este é o povo, é um povo de Deus, sabe? E eu comecei falando ali desse atentado que aconteceu, por quê? Porque a gente tá vendo que isso tá aumentando, isso tá crescendo, né? Esse antissemitismo. Então o povo tá cada vez mais odiando Israel e Jerusalém, né? E cada vez mais atentado sobre este povo, e eu acho que, e nós, se nós entendemos essa palavra, se nós entendemos o Antigo Testamento,
nós temos que entender que nós devemos ser o povo que ama Jerusalém, que ama a paz em Jerusalém, que ora por isso, que ama o povo israelita e que os recebe, que, sabe, olha para eles, ainda que eles não sejam messiânicos. Ah, mas eles... Deixa que Deus trata deles. Olha aqui o que o Senhor está falando no versículo 9, sabe? Deus vai os refinar, deixa que Deus trata. A nossa função é amar esse povo e é não os perseguir, é não fazer o que estão fazendo com eles, né? E é isso, meu tempo se esgotou. Mas se você não tá por dentro disso que tá acontecendo, dá uma lidinha aí pra você entender um pouco. Amém? Beijo, boa semana pra vocês. Deus abençoe.